Você vai aprender física, eu garanto. Fala fera, tranquilo? Você está aqui agora num vídeo que faz parte de um super projeto da união dos professores de física do YouTube, os físicos do YouTube, que estão montando aulas exclusivas de preparação para você mandar bem no Enem. Serão sempre aulas feitas em pares, teoria e exercício. Essa aula, por exemplo, é a nossa aula de introdução à eletrodinâmica. A gente vai falar sobre corrente elétrica e leis de Ohm. E aí, quando você terminar essa aula, você já pula lá para o canal do professor Taveira, o Física Arretada, porque ele lá vai ter uma lista de questões sobre o conteúdo dessa aula. Eu, para facilitar a sua vida, vou deixar aqui no card o vídeo do professor, mas só vai para lá quando terminar essa aula. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de todo mundo que está participando e mais, vou deixar uma seção em que todos os vídeos podem ser assistidos na sequência. Gostou da ideia? Então já manda o dedo no like. Se você caiu de paraquedas aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já ative as notificações, clique e se inscreve aí no canal. Vem comigo! Fera, para começar você precisa entender a diferença entre corrente elétrica e intensidade de corrente elétrica. A corrente elétrica é o fenômeno do movimento ordenado dos portadores de carga. Sim, atenção, são os portadores de carga que estão em movimento. E aí, esse movimento tem uma intensidade associada a ele, que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, que no sistema internacional é dada em ampere. Anote a partir de agora essa mãozinha que vem em seguida e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Vamos lá? Fera, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de um fluxo de portadores de carga, um movimento de portadores de carga através de uma diferença de potencial. Imagine como se você tivesse uma rampa e bolinhas nessa rampa. Ainda que essas bolinhas sejam jogadas de qualquer forma na rampa, estejam se movimentando de forma aleatória, quando você inclina a rampa, essas bolinhas tendem sempre a ir do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Elas começam a escorregar ao longo da rampa. A corrente elétrica acontece algo semelhante, só que com portadores de carga. Então, quando eu estabeleço uma diferença de potencial, portadores de carga, que podem ser elétrons livres ou íons, se deslocam através do condutor. Como eu tenho três tipos de condutores, os condutores metálicos, as soluções eletrolíticas e os gases ionizados, a gente vai ter três tipos de corrente elétrica. A corrente eletrônica, ela acontece nos condutores de primeira espécie, ela acontece nos condutores metálicos, então anote isso aí. A corrente elétrica eletrônica acontece em condutores metálicos. Uma outra coisa que é importante é que na corrente eletrônica os portadores de carga são elétrons livres. Elétrons livres são elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo dos átomos. E por conta disso, quando se estabelece uma diferença de potencial, esses elétrons migram de um átomo para outro. No condutor metálico, se a gente representar aqui alguma coisa como se fosse um fio, por exemplo, se a gente dá um corte transversal ao eixo desse fio, se a gente vem aqui e dá um corte, a gente tem aqui formado uma seção
transversal desse fio. E aí, quando a gente conta a quantidade de carga que está passando aqui, atenção, não a quantidade dos portadores de carga. O número de portadores de carga dividido pelo tempo define uma grandeza chamada fluxo. Mas sim a quantidade de carga que está passando por aqui, a gente pode dizer então que a intensidade média de corrente é igual à quantidade de carga que atravessa essa seção reta dividido pelo intervalo de tempo. Essa quantidade de carga é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar E. Então eu posso dizer que a intensidade de corrente é dada pela razão entre a quantidade de carga que atravessa a seção reta e o intervalo de tempo. E essa quantidade de carga é dada pelo produto N vezes E, onde N é o número de portadores de carga, no caso o número de elétrons livres que atravessam, e E é a carga elétrica elementar. O valor de E no Sistema Internacional de Unidades é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, muita atenção, porque corrente é o fenômeno e intensidade da corrente é uma rapidez, é uma taxa associada a esse fenômeno. É muito comum nas questões pedirem para calcular quanto é a corrente. Nesse caso, o que ele está pedindo é para você determinar qual é a intensidade da corrente. Muito cuidado com isso. A corrente eletrônica é a que é mais comum de aparecer nos problemas. Mas se você tiver, por exemplo, ao invés de um condutor metálico, uma solução que é chamada de solução eletrolítica, que você pode obter, por exemplo, dissolvendo um sal em água, dissolvendo ácido também. Nessa solução eletrolítica, a gente vai ter íons, que são os portadores de carga. Íons positivos são chamados de cátions e íons negativos são chamados de ânions. Muito importante. Quando a gente tem uma solução eletrolítica, a gente vai ter íons e esses íons positivos, na hora que se estabelece a corrente elétrica, vão do maior para o menor potencial elétrico, e os íons negativos, que são os ânions, fazem o sentido oposto. Eles vão do menos para o mais, do menor potencial para o maior potencial. Por isso, quando a gente fala de corrente iônica, a intensidade média de corrente continua sendo o módulo da quantidade de carga que atravessa uma seção dividido pelo intervalo de tempo. Só que essa quantidade de carga agora é igual à soma das cargas dos cátions que passam pela seção mais a carga dos ânions, isso em módulo. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Então eu somo a carga dos cátions com as cargas dos ânions. Essa soma é uma soma em módulo para encontrar a carga total. Na corrente mista, eu tanto vou ter elétrons quanto eu vou ter íons. E isso acontece quando a gente tem gases. Mas não de qualquer forma. Gases que estão ionizados, como por exemplo nas suas lâmpadas do tipo fluorescentes. E nesses gases ionizados, eu tanto tenho o movimento de elétrons livres, como eu tenho o movimento de íons. Então, muita atenção e cuidado com isso. Quando eu tenho o condutor de primeira espécie, que são os condutores metálicos, a corrente é uma corrente eletrônica porque é formada de elétrons livres. Quando eu tenho condutores de segunda espécie, que são soluções eletrolíticas, eu tenho uma corrente iônica que é formada de cátions e ânions. E quando eu tenho gases ionizados, que são condutores de terceira espécie, eu tenho tanto elétrons livres como eu tenho íons. Uma coisa que é importante é que a gente convenciona, é uma convenção, que o sentido da corrente é
do potencial maior para o potencial menor. Então eu vou de V maior para V menor. Isso é uma convenção. Se eu tivesse, por exemplo, aqui V maior e aqui V menor, eu diria que a corrente estava indo do potencial da esquerda para o potencial da direita. Só que os elétrons, na verdade, estão se deslocando no sentido contrário do sentido convencional. Muito cuidado com isso. Sempre que eu estiver falando de corrente elétrica, eu convenciono o sentido convencional é sempre do V do potencial maior para o potencial menor. Qualquer que seja a corrente elétrica, o sentido convencional é do potencial maior para o potencial menor. Na corrente eletrônica, os elétrons se deslocam no sentido contrário do sentido convencional. Na corrente iônica, os cátions se deslocam no sentido convencional e os ânions no sentido contrário. Na corrente mista, eu tenho as duas coisas acontecendo. Elétrons no sentido contrário do convencional e cátions no sentido da corrente convencional, ânions no sentido contrário. Quem tem carga positiva tem movimento com o mesmo sentido do sentido convencional da corrente. Quem tem carga negativa tem sentido de movimento contrário ao sentido convencional. Então, é só lembrar que o sentido convencional é o sentido dos portadores de carga positivo na corrente elétrica. Acompanhe alguns exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Fera, como já vimos nesse vídeo aqui, a intensidade de corrente é um movimento de portadores de carga através de um condutor, mas não um movimento caótico, não um movimento qualquer, um movimento em que o sentido dos portadores de carga é orientado. A intensidade de corrente é dada pela expressão I médio, a intensidade média de corrente, é igual à quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor dividida pelo intervalo de tempo para que esse movimento, essa carga atravesse essa seção. Lembrando que quando a gente está falando de elétrons livres num condutor metálico, a gente tem que essa quantidade de carga é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar. Então eu tenho que N, que é um número inteiro, vezes E, que é a carga elementar, dividido pelo intervalo de tempo. Colocar aqui, para quem não está lembrado, que a carga elementar, que é a carga de um elétron, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, dito isso, é fácil de perceber que se eu relaciono I com ΔT num gráfico, a área desse gráfico, qualquer que seja o formato desse gráfico, a área desse gráfico vai me dar numericamente quanto é a quantidade de carga através da seção reta do condutor. Simples assim. Se eu estiver relacionando a intensidade de corrente com o tempo, a área nesse gráfico vai me dar a quantidade de carga que atravessa o condutor. Agora, quando a gente fala de análise de gráfico, além de calcular a quantidade de carga, a gente pode precisar classificar o tipo de corrente. E aí, atenção e cuidado. Se eu tiver esse gráfico aqui, olha só, um segmento de reta paralelo ao eixo do tempo, isso está me dizendo que a corrente é uma corrente contínua e constante. Corrente contínua. Agora, se eu tiver um gráfico como esse, olha só, sobe, desce,
eu aqui tenho uma corrente o quê? Se você disse corrente alternada, você caiu na casca de banana que a maior parte dos estudantes cai. Esse desenho aqui é o desenho de uma corrente contínua, só que contínua e variável. Muita atenção e cuidado. Contínua é aquela corrente em que o fluxo dos portadores de carga tem único sentido. Os portadores de carga estão se movimentando sempre para o mesmo lado. Quando ela é constante, eles estão se movimentando sempre para o mesmo lado com a mesma rapidez. Quando é variável, estão se movimentando sempre para o mesmo lado, mas mudando de velocidade. Imagine que isso aqui fosse um portador de carga e eu tivesse aqui as extremidades de um condutor. Se ele estivesse se deslocando assim, sempre com a mesma velocidade, eu teria um movimento contínuo e constante. Agora, se ora ele fosse mais rápido, ora mais devagar, ora mais rápido, ora mais devagar, ora mais rápido, ora mais devagar, só que sem mudar o sentido, eu teria um movimento contínuo e variável. Ives, e quando é que é oscilante? Quando é que a corrente é alternada? Aí, olha só, eu preciso passar pelo eixo do tempo, para cima e para baixo. Isso indica que ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro. Ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro. Ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Em cima, o movimento tem um sentido. Embaixo, o sentido tem outro. Então, essa aqui é a representação da corrente alternada. Muita atenção e cuidado. O simples fato dela estar oscilando não garante que é uma corrente alternada. Para ser uma corrente alternada, tem que estar mudando na parte positiva e na parte negativa da corrente. Acompanhe alguns exemplos. E aí, fera, entendeu direitinho corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica? Qualquer dúvida já sabe, deixa aqui no comentário. Agora a gente vai falar sobre as leis de Ohm. Ohm definiu o que a gente chama de resistor ôhmico hoje, que é o resistor cuja resistência é constante para uma dada temperatura. E se a resistência é constante, há uma proporcionalidade entre a diferença de potencial aplicada no resistor e a intensidade de corrente que o atravessa. Ele também investigou que características do material influenciavam nessa resistência. E é exatamente o que você vai seguir nas duas mãozinhas a partir de agora. Fera, resistência elétrica é uma característica dos corpos que está associada a maior ou menor dificuldade de passagem de corrente através de um condutor. Então, quando eu tenho maior dificuldade, dizemos que eu tenho mais resistência. Quando eu tenho menor dificuldade, dizemos que temos menor resistência. Condutores ideais são condutores cuja resistência elétrica é nula. Lembrando que ideal é aquilo que existe apenas na ideia. Na prática, chamamos de condutores aqueles cuja resistência é muito pequena, que a gente pode considerar desprezível na situação. A resistência elétrica é definida a partir da diferença de potencial elétrico, dP, que é dada em volts, e da intensidade de corrente elétrica, I, que é dada em ampere. A gente já falou aqui de corrente elétrica, é só dar uma olhada aqui nesses vídeos. Então, a gente vai definir a resistência elétrica R como sendo a razão entre a DDP aplicada no resistor e a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. R, que é o valor da resistência, é igual à razão entre a DDP e a intensidade de corrente. Muita atenção! George Simon Ohm, estudando os resistores, percebeu que alguns deles tinham para uma mesma temperatura, para uma dada temperatura, o valor de R constante. Então, ele disse que para dada temperatura, para uma certa temperatura, alguns resistores apresentam R
constante. E aí, se R é constante, existe uma relação de direta proporcionalidade. Olha aqui o símbolo de proporcionalidade entre o valor de U e o valor de I. Nos resistores ômicos, a DDPU é diretamente proporcional à intensidade de corrente I. E graficamente isso aparece com uma reta a partir da origem aqui, olha só. Essa representação indica que U é igual a R vezes I, onde R é constante. Essa representação é a representação de um resistor que a gente chama de ômico. Para uma mesma temperatura, o resistor ômico tem resistência constante e o valor de U que é aplicado nele é diretamente proporcional à intensidade de corrente que passa por ele. Atenção! Alguns resistores têm resistência que, à medida que vai passando corrente elétrica por ele, a resistência vai ficando maior, outros vão ficando menor. Quando a gente coloca isso graficamente, a gente tem comportamentos como esses aqui vermelhos. Esse aqui é um resistor não ômico. E perceba que a corrente elétrica varia mais rápido que a DDP. Então passa cada vez mais corrente para uma variação de DDP. Nessa situação, R diminui com o aumento da DDP. Já nessa outra curva, que também representa um resistor não ômico, perceba que eu preciso de uma DDP cada vez maior para a passagem de corrente elétrica. A DDP cresce mais rapidamente que a corrente elétrica, isso significa que o R está aumentando. Para não ter dúvidas sobre isso, é só traçar a tangente à curva. Perceba que se você olhar para cá, ó, a tangente é única, o gráfico é retilíneo. Já nessa parte aqui de cima, veja que à medida que você vai traçando as tangentes, ela está cada vez mais inclinada. O gráfico está crescente, indicando que a resistência elétrica também está crescendo. Está crescente e cada vez mais crescente. Eu tenho aqui a concavidade para cima, isso indica a R aumentando. Aqui nesse outro gráfico, a concavidade está voltada para baixo, o que indica que a resistência está cada vez menor. Em azul, resistência constante, acima disso, concavidade para cima, resistência cada vez maior, abaixo disso, concavidade para baixo, resistência cada vez menor. Em azul, resistor ômico, em vermelho, resistores não ômicos e a seguir, exercício sobre isso. Fera, já falamos sobre resistência elétrica no vídeo que aparece aqui. A gente lá trata da primeira lei de Ohm, que dá definição de resistência elétrica. Só que Ohm também estudou que características do condutor estariam relacionadas com essa resistência elétrica. E aí ele percebeu que nos condutores cilíndricos havia uma relação de dependência com o comprimento, com a área e com o tipo de material. Associado ao tipo de material, a gente tem uma propriedade que é dita resistividade elétrica. Para esses condutores, ele percebeu que existia uma relação direta entre o comprimento desse resistor e o valor da resistência. A gente pode escrever então que R é diretamente proporcional a L. A gente usa esse símbolo aqui para mostrar proporcionalidade. R cresce à medida que L cresce. Quando você fazia uma seção reta, uma seção perpendicular aqui do fio, e essa seção tinha uma área A, ele percebeu que quanto maior essa área, menor era a resistência. Então a relação entre a resistência e a área era de inversa proporcionalidade. Então era proporcionalidade direta com o comprimento e inversa com a área. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, a gente precisa de uma constante de proporcionalidade, que nos condutores é exatamente a resistividade elétrica. Atenção,
quando você coloca a resistividade elétrica, você fica que o valor de R é dado por resistividade que multiplica comprimento dividido pela área. Resistência é dado por ρ que multiplica L dividido por A. Atenção e cuidado com 3 palavras parecidas que às vezes se confundem. Resistor é o dispositivo. Resistência elétrica é uma característica desse dispositivo. Então, um determinado fio apresenta resistência elétrica, então ele funciona como um resistor. O fio é o resistor. Resistência elétrica é uma característica desse fio. O fio é composto de um certo material, e este material tem uma propriedade chamada resistividade elétrica. A resistência é uma característica do resistor. A resistividade é uma propriedade do material que compõe esse resistor. Cuidado, vou dizer de novo. A resistência elétrica é uma característica do resistor. E a resistividade é uma propriedade do material do qual é feito o resistor. Então, resistência é do resistor, resistividade é do material, da substância. Uma coisa que é importante nessa relação é que algumas questões, ao invés de falar da área, falam do raio dessa seção que é circular. Então, a área pode ser escrita em função do raio como π vezes raio ao quadrado. E aí, muita atenção e cuidado, porque se eu substituo aqui nessa expressão, o R ao quadrado aparece embaixo. E é por isso que a resistência R é inversamente proporcional ao raio da seção. Também é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro. De novo, a resistência elétrica é inversamente proporcional ao quadrado do raio desse círculo aqui. Ou a resistência elétrica é inversamente proporcional ao diâmetro do círculo. Muita atenção e cuidado, deixa eu destacar aqui, isso aqui merece bastante atenção, porque a relação é com o quadrado. Então, muito cuidado em questões que, ao invés de darem área, falam do diâmetro ou do raio da seção. Uma outra coisa que é importante é que o valor de ρ depende da temperatura do condutor. É exatamente por isso que quando a gente fala da primeira lei de Ohm, a gente fala para uma certa temperatura, para uma dada temperatura, porque esse valor de ρ varia com a temperatura. Tranquilo? Então, sempre que falar das dimensões do condutor, lembra que a resistência dele é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. E por ser inversamente proporcional à área, essa resistência é inversamente proporcional ao quadrado do raio dessa área, ou ainda inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro. Acompanhe alguns exemplos. Fera, se você chegou até aqui, parabéns! Eu espero que os minutos que você gastou aqui comigo tenham sido muito úteis para que você entenda o conceito de corrente e de resistência elétrica, 2 conceitos muito importantes para a prova do Enem. Lembrando, aqui no card, você cai direto no vídeo do professor Taveira, no Física Retada. Lá você vai ver exercícios sobre o que a gente discutiu aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se você não está inscrita no canal, aproveita para se inscrever, já cai de voadora no like e se quiser mais alguma coisa para o Enem, aproveita, porque a gente tem bastante conteúdo aqui para ajudar você. Fera, esse é seu ano. Lembre que você pode.